Fala, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica de Matemática falando. No vídeo de hoje, vou corrigir com vocês a prova de Matemática do Coltec 2017, tá? Se vocês não sabem, eu já corrigi a prova do Coltec de 2020, de 2019, de 2018, agora de 2017 e pretendo corrigir de 2016 também. Então, deixa o sininho de notificações ativados para você receber aí quando eu lançar, tá bom? É interessante vocês verem as resoluções dessas provas, vocês verem as pegadinhas que eles costumam cobrar, tá? Então, vá para a prova vacinado, certo? Eu peço a vocês também, né, que me ajudem aí curtindo e compartilhando esse material, principalmente, tá, amiguinhos? Para os seus amiguinhos que vão fazer também colégios técnicos, ou outras pessoas, seus pais que vão fazer concurso, beleza? Eu trabalho com vários segmentos aí de provas preparatórias. Então, bora lá para essa aula? Questão número 28. Se x é igual a 2/3 menos 2/3 vezes 9/12, dividido por 9/2 mais 5/9, é correto afirmar que. É só para a gente resolver o valor dessa expressão. Seguinte, eu copio ela aqui, né? E aqui, ó, eu vou ter que fazer primeiro essa multiplicação. Eu vou simplificar, olha só para você ver. 12 com 2. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 6. 9 com 3. Aqui vai ficar 3, né? E aqui vai ficar 1. Esses 1s eu não preciso escrever, tá? Porque é neutro. E esse 3 eu vou simplificar com 6. Aqui vai ficar 1, né? Dividindo por 3. E aqui vai ficar 2. Então, tudo isso aqui se resumiu a 1/2, certo? Agora, eu vou continuar, né, fazendo. Esse cara tem que esperar, porque ele é uma soma, né? Tipo assim, a soma não tem prioridade. Quem tem prioridade agora é a divisão. Aqui, ó, por que que eu fiz primeiro a multiplicação e não essa divisão? Porque a gente faz primeiro quem vem primeiro, tá? Na conta. Aí agora nós vamos fazer o seguinte. Para fazer essa divisão, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu tenho que inverter essa daqui. Esse 2 corta com esse 2 e isso aqui vai ficar 1/9. Tranquilo? Então, aquilo ali tudo se resumiu a 1/9, eu reescrevi aqui. Como esses denominadores são iguais, ó, eu posso conservar eles e fazer a continha que está indicada aqui, porque agora eu tenho soma e subtração, e aí eu posso fazer na ordem que eu quiser, tá? Então, eu tenho 5 positivo e tiro 1, fico com 4. Então, se resumiu a 2/3 mais 5/9. Cuidado aqui, tá? O 5 é positivo, eu tirei 1/9, ficou positivo. Aqui eu posso fazer ou por multiplicação cruzada ou por MMC, tá? Eu vou fazer por multiplicação cruzada, só porque eu quero, mas eu poderia tirar MMC, que é o próprio 9. 2 vezes 9 aqui é 18. 3 vezes 4 é 12. A gente multiplica o de cima pelo de baixo, o de baixo pelo de cima. E agora os dois de baixo, que vai dar 27. Aí eu vou somar 12 com 18, que dá 30. E aqui 27, eu simplifico em cima e embaixo por 3. Em cima vai dar 10, embaixo vai dar 9. 27 dividido por 3, 9. Então, é 10/9. A resposta aqui, letra A. Questão 29. Considere que A é isso, B é isso e C é isso. Ele quer saber a soma de A, B mais C, né? Vamos ver quanto que dá isso. Primeiro eu vou resolver esse A. Vou fazer multiplicação cruzada. O de cima pelo de baixo, 4 vezes 4, 16. 9 vezes 1, 9, dividido pela multiplicação dos dois de baixo, que é 9 vezes 4, 36. Somando aqui, ó, tem uma raiz quadrada, né? Somando 16 com 9 vai dar 25, dividido por 36 dentro da raiz quadrada. Aí eu vou tirar a raiz de 25, que é 5, e raiz de 36, que é 6. E vou reservar esse A aqui em uma tigela. Agora eu vou resolver o B, tá? Vou considerar que aqui tem 1 e vou fazer de novo multiplicação cruzada, tá? 2 vezes 2 aqui é 4. 1 vezes 1 aqui, ó, é 1. E os dois de baixo, coloca embaixo, tá? Na multiplicação cruzada. 1 vezes 2 aqui, ó, 2, tá? Esses dois de baixo, certo? Isso aqui vai dar 3/2, né? Lembrando que tem que elevar ao quadrado. Quando eu elevo 3/2 ao quadrado, eu elevo o de cima, que é 9, e o de baixo, que vai dar 4. Ou seja, o valor de B é 9/4, que eu também vou reservar em uma tigela. Agora, a letra C. O que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, o expoente está negativo. Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base. Só inverte a fração, tá? O sinal que está aqui continua o mesmo. Esse aqui vai ficar 3/2 elevado a 3. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. O número é negativo, mas o expoente é ímpar, então vai continuar negativo. 3 vezes 3 vezes 3, ó, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E aqui embaixo, 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, 8. Então, C é 27/8, vou reservar em outra tigela. Agora, ele mandou fazer A mais B mais C. Concorda comigo? Então, basta simplesmente eu pegar o valor de A aqui, o valor de B, certo? E o valor de C. Aqui, presta atenção, o C é um número negativo, ok? Então, o mais da fórmula aqui com esse menos vai continuar menos, tá? Não é para você colocar sinal de mais, não. Muito cuidado.
Aqui eu vou somar tudo, vai ficar desse jeito. Aqui eu posso tirar MMC ou fazer de 2 em 2 multiplicação cruzada. Eu vou fazer por MMC, tá bom? Só porque eu quero, mas eu poderia fazer esse cruzado, aí a resposta fazer cruzado com esse. Eu vou fazer MMC com vocês aqui pensando em tabuada. Qual é o menor número da tabuada do 6, do 4 e do 8? É o 24. Concorda comigo? Ó, tabuada do 6. 6 vezes 4, 24. Tabuada do 4. 4 vezes 6, 24. Tabuada do 8. 8 vezes 3, 24. Então, meu MMC é 24. Você pode tirar aí por métodos mais demorados, caso você queira, escolares, digamos assim. Eu vou fazer de um método mais rápido, porque eu te incentivo a pensar. Quando você for pensar em MMC, pense em tabuada. 24 dividido por 6 é 4. 4 vezes 5, 20. Lembrando, nós pegamos o número, divide pelo de baixo, multiplica a resposta pelo de cima. 24 dividido por 4, 6. 6 vezes 9, 54. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 27 vai dar 81. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho R$20 e somo 54. Eu fico com 74. Só que eu vou perder 81, né? Eu vou fazer uma dívida de 81. Então, se eu tenho 74 e perco 81, eu fico devendo 7, né? E aí vai ficar menos 7 sobre 24, que é a letra A. Portanto, aqui, letra A, né? Tranquila essa. Relembrando as propriedades, foi bom que a gente fez muita multiplicação cruzada aqui para vocês treinarem um pouco, porque geralmente é mais rápido que MMC. Agora, quando eu tenho 3 frações, geralmente aí já fica mais rápido o MMC, tá? Em geral, mas cada caso é um caso. Questão 30. Para um número ser divisível por 2, ele deve ser par. Para ser divisível por 3, a soma de seus algarismos deve ser um múltiplo de 3, né? E para ser divisível por 5, ele deve terminar em 5 ou 0. Com base nessas informações, para um número ser divisível por 2, por 3 e por 5 ao mesmo tempo, basta verificar se o número... Bem, aqui, ó, para a gente saber, né, quando um número vai ser divisível, por exemplo, por 2, por 3 e por 5, esse número ele tem que ter as características principais do número 2, né, do critério de divisibilidade do 2, do 3 e do 5. Então, observa uma coisa, se o número for ímpar, ele... É porque quando eu estou falando desse critério, né, se a gente pensar num diagrama de Venn, é dos números que estão aqui no meio, porque eles estão tanto dentro da bolinha roxa, ou seja, são divisíveis por 2, quanto da bolinha azul, são divisíveis por 3, quanto da bolinha laranja são divisíveis por 5, entendeu? Então, ele tem que ter as 3 características assim no âmago do ser dele, né? Então, vamos ver aqui, letra A é par, e a soma dos seus algarismos é múltiplo de 3. Se eu estivesse falando isso aqui, ó, eu ia estar falando da união, né, da interseção só do 2 com o 3. Eu não estou me preocupando aqui com o critério do 5, certo? Por exemplo, se eu pego um número par, que a soma dos algarismos é múltiplo de 3, por exemplo, o número 12. Olha só, a soma é 3 aqui e ele é par. Só que ele é divisível por 5? Não, porque ele não termina em 0 ou 5. Ou seja, não, essa aqui não é verdadeira. Letra B, é par e termina em 5. Uai, se o número é par, ele não pode terminar em 5, porque 5 é ímpar, né? Então, essa daqui ela é louca, digamos assim. Letra C, termina em 0 ou 5 e a soma de seus algarismos é um múltiplo de 3. Errada, porque se ele terminar em 5, ele vai ser ímpar. E se ele é ímpar, ele não divide por 2, porque para dividir por 2 o número tem que ser par. Tá? Letra D, termina em 0 e a soma de seus algarismos é um múltiplo de 3. Correta, porque o 0 aqui, ó, se ele terminar em 0, com certeza ele vai ser divisível por 5. Então, ele vai atender a esse critério. Se ele terminar em 0, ele com certeza vai ser divisível por 2 pelo fato de ser par. Então, atende a esse critério. E se a soma dos múltiplos for um múltiplo de 3, ele atende o critério do 3. Né? Lembrando que aqui, para obedecer o do critério do 5, ele só poderia terminar em 0 ou 5. Mas como o 5 é ímpar, aí não atenderia o critério do 2. Então, só resta a única chance aí para ser divisível pelos 3 ao mesmo tempo é terminar em 0 e a soma dos algarismos ser um múltiplo de 3. Por exemplo, o número 30, o número 60, o número 120, assim vai. Olha só, são números pares, bateu no do 2. A soma dos algarismos é múltiplo de 3, ó. Aqui dá 3, aqui dá 6, aqui dá 3. Certo? E eles terminam em 0, que configura a divisibilidade por 5. Muito interessante essa questão. Eu amo esse tema, porque ajuda a gente a fazer conta mais rápido aí na hora de simplificar frações, de simplificar equações de primeiro grau, etc. Questão número 31. Um projeto oferece atividades para pessoas com 60 anos ou mais de idade. Nesse projeto participaram 87 pessoas, das quais 43 eram do sexo masculino. 27 pessoas tinham entre 60 e 70 anos de idade e 36 eram mulheres que tinham mais de 70 anos. Com base nessas informações, é correto afirmar que...
Eu vou fazer isso aqui com vocês com diagrama de árvore. Olha só, eu tenho 87 pessoas. Essas pessoas vão estar ramificadas entre feminino e masculino, correto? Aí, olha só, ele falou que 43 eram do sexo masculino. Então, vou vir para cá, para a perninha do masculino, e vou pôr 43. Aí, se eu tinha 87 pessoas e 43 é do sexo masculino, o resto é do sexo feminino. Então, vou fazer, ó, 7 menos 3 vai dar 4, e 8 menos 4 vai dar 4. Então, tem 44 mulheres. Beleza? Aí, ele falou assim, ó, 36 eram mulheres com mais de 70 anos. Então, vamos pensar aqui comigo, caro amigos da Rede Globo. Eu posso ter pessoas com mais de 70 ou menos de 70. Se eu tenho 36 pessoas com mais de 70 anos aqui para o grupo das mulheres, que é o sexo feminino, né? A diferença tem que ser menores de 70. Então, aqui vão ser 8, beleza? 36 mais 8 para dar os 44. Ele falou que 27 pessoas tinham entre 60 e 70 anos. Ou seja, né, 27 pessoas são as pessoas menores de 70, ok? Que é entre 60 e 70. Se eu já pus 8 aqui, ó, no grupo das mulheres, os homens que são os menores de 70 anos vai ser 27 menos 8, que é 19. Tranquilo? Vou fazendo as continhas de cabeça, qualquer coisa você pausa o vídeo e vai fazendo aí, ó. 27 menos 8, vai dar 19. E aí eu não tinha 43 homens, então a diferença aqui tem que ser o maiores de 70. Ou seja, se eu tenho 43, se eu tirasse 20, né, ia dar 23, só que tem que ser um a mais, porque eu tirei um a menos. Ou seja, aqui vai dar 24. Agora a gente vai ler aqui e vamos ver o que está correto. Ó, letra A, 19 homens tinham entre 60 e 70 anos de idade, correto. Letra B, 16 homens tinham mais de 70 anos, não, é 24. 27 homens tinham entre 60 e 70, não, que é 19. 24 homens tinham 60 anos ou mais de idade. Aqui é a interpretação. 60 anos ou mais de idade é a totalidade dos homens. Porque ele falou aqui que o grupo completo, todas as pessoas, ela tem 60 anos ou mais de idade. Então, todos os homens ali, com certeza, têm 60 ou mais de idade. Portanto, 60 ou mais de idade são os 43 homens. Ok? Uma questão aí boa de raciocínio lógico e de interpretação de texto também. E excelente, porque eu pude mostrar para vocês aqui que é interessante a gente pensar em diagramas de árvore às vezes. Eu sei que muita gente aqui, tá, ia querer fazer por diagrama de Venn, que são aquelas bolinhas. Por que que não dá certo? Você não tem interseção aqui no conjunto de homens e mulheres, por exemplo. Ou é homem, são conjuntos disjuntos que a gente fala. Um é homem, o outro é mulher. Não tem como você colocar, tipo, uma coisa que é as duas ao mesmo tempo. Então, não pode, tá? Questão número 32. O time de uma turma comprou em uma loja um uniforme composto de camisa, calção e meia. Na composição do preço total do uniforme, a camisa representava 2/3, o calção 2/9 e a meia 1/9. Devido a uma promoção, a loja descontou 10% no valor da camisa, 20% no calção e 50% no valor da meia. Dessa maneira, o desconto do valor do uniforme completo foi de aproximadamente... Então, vamos lá. Ele falou o seguinte, a camisa era 2/3. Nós vamos pensar assim, ó, o uniforme custava um preço X. A camisa, ela vai custar 2/3 desse X. O calção, ele custa 2/9 do X. E a meia custa 1/9 desse X. Agora, vamos pensar aqui uma coisa. Se a promoção na loja der um desconto de 10%, significa que você vai pagar 90% do preço da camisa. Por quê? Você tem uma porcentagem que é 100. Se você tira 10, você fica com 90, tá? Então, nós vamos multiplicar esse preço aqui por 90%. Só que antes de multiplicar, eu vou fazer o seguinte, 90% é a fração 90 dividido por 100. Lembra que eu falei com vocês? Porcentagem é uma fração com denominador 100. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou cortar um zero de cima com um zero de baixo. Então, a pessoa vai estar pagando 9/10 do valor. 9 partes em 10 é o mesmo que 90 partes em 100, ou seja, 90%. Então, aqui eu vou multiplicar 9/10, ok? Porque eu já estou olhando aqui que eu vou cortar números. A gente tem que ter esperteza, não é mesmo? O valor da camisa, a loja descontou 10% do valor da camisa, 20% no calção. Se eu estou te dando um desconto de 20%, significa que você vai pagar 80%, que é a diferença, tá? Vou fazer a mesma coisa, cortar aqui, ó, vai ficar 8 em cima e 10 embaixo. Ou seja, você está pagando 8 partes de 10, né? A mesma coisa de pagar 80%. E se o valor do calção for diminuído aqui de 50%, você vai pagar os outros 50%, que é metade, né? Então, 50%... Ó, seria 50%. Aí eu posso dividir em cima e embaixo por 50, tá?
Em cima vai dar 1 e embaixo vai dar 2. 100 dividido por 50 é 2, né? Então, você vai pagar meio, tá? Só estou fazendo com fração aqui para ficar mais de boa. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou simplificar 9 com 3, vai ficar 3 para cá. 2 com 10 aqui vai ficar 5. Então, toda vez que eu corto, né, que o número acaba, ele vira 1, tá, gente? Que eu estou dividindo, ó, tanto o 9 por 3 quanto o 3 por 3. Aí aqui vai ficar 1, só que como 1 é neutro, eu não escrevo. Então, ficou 3/5 de x aqui, ó. Resumindo a nossa ópera, né? Aí aqui eu vou simplificar, deixa eu ver o que dá para fazer. Deixa eu ver. Aqui, ó, 2 e 10. Dá para cortar por 2, né? Aqui fica 1 e aqui fica 5. Aí não dá mais para fazer nada, porque 8 não é divisível por nenhum desses números, então fica 8/45 aqui, ó, porque 9 vezes 5 aqui, né? Vai ficar 8/45 de x. Por último, e não menos importante, aqui vai ficar 1 vezes 1, 2 vezes 9, 18. Então, aqui vai ficar 1/18 de x. Agora, eu vou somar tudo e vou comparar com o valor do negócio antes, né? Do uniforme completo antes. Lembrando que aqui tem um 1, ó. Esse 1 representa 100%, beleza? Aqui eu vou resolver por MMC. Eu vou te mostrar um jeitinho de você pensar no MMC de maneira mais prática do que aquela maneira de ficar fatorando, tá? Porque aquilo ali, gente, você gasta horrores de tempo, você não tem tempo para isso na prova. Esse número aqui, ó, ele é 9 vezes 5. Esse número é 9 vezes 2 e esse número é 5. Então, meu MMC ele tem que ser múltiplo de 9, de 5 e de 2, tá? Que são primos entre si. Ou seja, o MMC vai ser 90, porque ele é múltiplo de 9, dos 9 que tem aqui no 18 e no 45. Ele é múltiplo de 2, porque ele é par. Ele é múltiplo de 5, porque ele termina em 0. Então, aqui 90 é o mínimo múltiplo comum entre esses números. Se você não aceitar, você vai lá e faz pelo método de fatoração, mas você vai gastar tempo, né? Coloca 5, 45, 18, aí começa dividindo por 2, porque 18 é por 2. Vai dar 9, os outros 2 você só repete. Divide por 3 agora, porque tanto 45 quanto 9 são divisíveis por 3. O 5 você repete. 45 dividido por 3 é 15, 9 dividido por 3 é 3. Continua dividindo por 3, porque o 3 aqui dá para dividir, né? Vai dar 1. Os outros 2, você repete primeiro, o 15 dá por 3, né? Que vai dar 5. E agora, finalmente, você divide por 5, né? 5 por 5 vai dar 1, 5 por 5 vai dar 1. E aqui você só repete. Pronto. Aí o MMC é o produto desses números. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90. Beleza? Agora, nós vamos fazer o quê? Coloca 90 aqui embaixo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? 90 dividido por 5 vai dar 18, né? 18 vezes 3 vai dar 54. Vai fazendo as contas aí no cantinho, tá, amiguinho? Mais 90 dividido por 45 é 2. 2 vezes 8, 16. 90 dividido por 18 é 5. Se eu acabei de fazer por 5 e deu 18, por 18 vai dar 5, que vezes 1 vai dar 5x. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Agora, a gente vai somar. Aqui está dando 70 e aqui mais 5, 75x sobre 90. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pensar o seguinte, para a gente saber quanto por cento que é 75 sobre 90, a gente pode dividir 75 por 90, né? Eu vou tentar dar uma simplificada aqui antes, porque quando a gente divide, vai dar um número decimal, né? Aí a gente anda 2 casas com a vírgula para virar uma porcentagem, tá? Então, olha só. 75 eu vou dividir por 5, vai dar 15. E 90 por 5 vai dar 18. 15 por 3 vai dar 5. 18 por 3 vai dar 6. Então, isso aqui é 5/6 de x. Agora, eu divido 5 por 6, só para facilitar a vida, que eu não ia querer dividir um número de 2 algarismos aqui, né? Vai contra os meus princípios ideológicos, vocês sabem disso. Eu vou emprestar um 0 aqui para poder fazer essa conta. 50 dividido por 6 vai dar 8, que dá 48. E sobra 2 aqui. Aí, se eu pego e continuo dividindo, colocando um 0 para continuar dividindo, né? Aqui vai dar 3. 6 vezes 3, 18. Aí sobra 2 e vai ficar esse looping eterno aqui, tá? O que isso aqui significa? Significa que R$ 75,90 é 83%, 83,3% do valor, tá? Isso aqui é uma porcentagem. É só andar 2 casas com a vírgula, ok? Então, se você está pagando 83,3%, é porque você teve um desconto de 100 menos isso. E 100 menos 83,3%, ó, se fosse 100 menos 83, daria 17, né? Então, vai ser 16 e uns quebrado, né? Aí, só que aqui, ó, ele falou aproximadamente, né? Então, a gente vai colocar 17 mesmo, letra A.
Agora eu vou fazer com vocês de um jeito gambiarra, que é o jeito que eu costumo fazer em prova, porque eu acho mais prático para ganhar tempo. Eu ia deduzir um valor para esse uniforme. Geralmente, gente, a gente deduz o número 100, porque a gente vai lidar com porcentagens. Só que por que eu não vou escolher o número 100, né? Teve até uma questão no Coltec 2018 que eu explico isso, a gente escolher números inteligentes para fazer conta na prova, quando a gente quer fazer por teste, vamos dizer assim. Pelo seguinte fato, o número 100 não é divisível por 3 e não é divisível por 9. Então, eu vou escolher um número que é divisível por 3 e por 9, certo? E aí, o número de cara que eu pensei foi o número 90, tá? De cara, porque é divisível por 9 e por 3, né? E também não vou escolher 9, simplesmente, porque o 9, quando eu for fazer algumas contas ali, por ser um número pequeno, calcular uma porcentagem dele, eu vou ficar com um número com vírgula, muito provavelmente. Então, eu escolhi 90. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou começar por aqui, que é mais fácil. A meia, ela é 1/9 do valor. Então, eu pegar 90, dividir por 9, vai dar 10 e multiplicar por 1. Ou seja, custa R$10 essa meia, tá? O calção custa 2/9. Então, eu pegar 90, dividir por 9, que dá 10, e multiplicar por 2, que é 20. E aí, a camisa, ela vai ser o resto, né? Eu já coloquei R$30 aqui, ó. Então, aqui tem que ser 60 para dar os 90. Eu dividi 90 em 3 partes, né? Não iguais. Olha só, e se eu quisesse fazer a prova também, eu pegava 90 dividido por 3, que vai dar 30 vezes 2, 60. Ok. Agora, nós vamos calcular algumas porcentagens aqui de cabeça, tá? Ele vai dar 10% de desconto no valor da camisa. Então, aqui eu vou tirar R$6, vai ficar 54. Aqui eu vou tirar 20% no valor do calção. 10% é 2, 20% é 4. Então, aqui o valor que eu estou tirando, né, é R$4, vou ficar com 16. E o valor do calção, vou dar um desconto de 50%, então eu vou pagar só R$5, que é metade. Agora eu somo aqui, ó, 54 com 16 dá 70, com 5 dá 75. Aí eu faço uma regra de 3, se eu quiser. Ó, R$90 era 100% do valor. R$75 vai ser X. Então, vai ficar assim, ó, 90x é igual a 75 vezes 100, né? Ou 100 vezes 75. Posso cancelar um zero daqui com um zero de cá. Aí aqui, ó, 75 dá por 3, né? Que vai dar 15 e 9 por 3, que vai dar 3, ok? Mentira, eu tô dividindo por 3 e pensei por 5. Não vou apagar esse vídeo não, porque dá muito trabalho editar, tá? Vou dividir por 3, aqui vai dar 25, presta atenção, ok? E aqui por 3, beleza? Então vai ficar assim, ó, não dá para dividir nenhum número aqui mais por 3, tá bom? Porque 10 e 25 não dá. Então aqui, ó, 25 vezes 10 vai dar 250, esse 3 que tá passando aqui, multiplicando, né, vai pro lado de lá dividindo. Então eu vou fazer essa conta, 250 por 3. Observe uma coisa, se fosse 240 dividido por 3 ia dar 80. Aí sobrou 10 ali que eu vou dividir, vai dar 3 e uns quebrados. Então esse aqui vai dar 83,333. Você pode fazer a conta no cantinho. Se você estava pagando antes 100% do preço e agora você está pagando 83 e uns quebrados por cento do preço, é porque você recebeu um desconto de 17%. Fechou? Questão número 33. Mais uma que eu vou resolver com vocês por diagrama de árvore. Eu tô viciada. Eu amo esse método porque eu acho muito ilustrativo. Olha só, um balanço da primeira edição do Programa Nacional de Banda Larga apontou que, em 2014, havia 4.500 municípios com banda larga de alta velocidade. Isso corresponde a 50% do total de municípios do país. Se até 2018 o objetivo é aumentar essa porcentagem para 70%, determine quantos municípios a mais deverão ter acesso à banda larga de alta velocidade. Nós vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho um total aqui de municípios no Brasil, 50% deles representa 4.500. Então, o total de municípios, 50%, gente, é a metade, né, de um valor. Então, é metade de 9.000. Ou seja, o total de municípios no país é 9.000. Você poderia fazer regra de 3 aqui, montar bonitinho? Poderia, mas você vai perder tempo à toa, né, amiguinho da Rede Globo? Lembra do tempo, você não tem. Tempo é dinheiro aqui. Então, agora, ele fala o seguinte, que ele quer aumentar essa porcentagem para 70%. Ok? Então, aqui eu vou calcular quanto que é 70% de 9.000. Como que eu faço essa conta? Eu calculo que 10% de 9.000 é 900. É só cancelar um zero aqui, tá? E aí eu multiplico por 7. 9 vezes 7, ó, é 63. E aí eu coloco os 2 zerinhos aqui do 900. Então, de 4.500 para 6.300, eu vou fazer essa conta, né? E vai dar, ó, eu vou, tipo assim, subtrair aqui, né? Para achar quanto que aumentou, né? 6.300 menos 4.500 vai dar 1.800, né? Letra D. Aí você pode armar a conta aí, mas é uma questão para você ganhar tempo, porque ela é fácil.
Questão número 34. Certo terreno plano, que tem formato de um trapézio equilátero, tem as suas medidas registradas de maneira incorreta, tal como apresentado a seguir. As bases desse trapézio foram registradas com 30% de redução, porém a altura com aumento de 30%. Dessa forma, a área registrada, comparada com a do terreno, né? O que aconteceu aí? Olha só, vamos pensar o seguinte, o trapézio normal, né, o verdadeiro, ele teria uma base grande, uma base pequena e uma altura aqui, tá? E a gente sabe que a fórmula da área de um trapézio é base maior, base menor, entre parênteses, vezes a altura, dividido por 2. Aqui, o que aconteceu com o nosso trapézio? Cada base dele foi reduzida em 30%. Lembra que eu falei o seguinte, se você reduz 30%, você está pagando 70%. E a fração 70%, que é a divisão de 70 por 100, é a mesma coisa que o número 0,7, porque você vai andar 2 casas com a vírgula daqui para cá. Né? R$70 dividido para 100 pessoas vai dar 70 centavos para cada, ou seja, né, 0,70. Então, aqui, ó, a minha base menor, ela vai ser 0,7 Bzinho. A base maior, ela vai ser 0,7 Bzão. Por quê? Porque ela foi reduzida em 30%. Então, ela é 70% do valor dela, tá ok? E aqui, ó, ele falou assim, porém, a altura teve um aumento de 30%. Quando você aumenta uma coisa, você pensa assim, eu já estou pagando 100%. Se eu estou aumentando 30%, eu vou pagar 130%. Se aumentou 30%, né? E aí, se você pega 130 e divide por 100, vai ficar, anda 2 casas com a vírgula, 1,3, concorda? A vírgula está aqui. Para você cortar os 2 zeros do 100, você anda com ela para cá. Ou seja, a sua altura ela não é mais 1H, porque aqui, ó, todos os números têm o 1 na frente multiplicando, que representa a porcentagem 100% de si. Tá? O número 1 é a fração 100%. Por quê? Ó, 100 dividido por 100, corta em cima com embaixo, fica 1, né? Um número dividido por ele mesmo, tá? Agora aqui, eu não vou ter 100% mais de H, eu vou ter 1,3 vezes H. Agora é só jogar na fórmula e ver o que está acontecendo. Nós vamos ter a seguinte situação, base maior, que é 0,7B, né? Vou calcular a área, mais a base menor, que é 0,7 Bzinho. Isso vezes a altura, que é 1,3 H, dividido por 2, tá bom? Aí agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui, ó, lembrando que aqui na frente é como se tivesse o número 1, tá? Esse 1 é 100%. Aí aqui na frente, ó, eu vou colocar 0,7 em evidência, vai ficar 0,7 Bzão mais Bzinho. Por quê? Se eu divido 0,7 daqui por 0,7, vai dar só o B, né? Vezes 1,3 H, peraí, H. Tudo isso sobre 2. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um número 1,3 e vou multiplicar por 1,7 para a gente ver que número que vai ficar aqui na frente. Então, quando eu faço 1,3 vezes 0,7, né, você vai fazer 3 vezes 7, 21, vai 2, aqui vai dar 7 com 2, 9. Aqui tem uma casa mais uma, você anda 2 casas aqui, você vai ter o 0,91. Então, ó, esse 0,7 vezes 1,3 multiplicou, deu isso aqui, ok? E aí ficou Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2. Observa uma coisa, essa parte da fórmula aqui, ó, ela é igual para os dois, não é? Só que aqui, ó, peraí, essa parte aqui, ó, isso é a fórmula do trapézio original. E isso aqui também. Só que antes eu tinha uma vez essa área. Agora, porque o número 1 é neutro, né? E agora eu tenho 0,91. Isso significa que 1 menos 0,91 diminuiu aí 0,09. É como se você tivesse R$1 e está tirando 91 centavos, você está ficando com 9 centavos. Essa subtração aqui é a redução percentual. Tá bom? Porque esse número 0,91, ele é 91%. Se eu quiser transformar ele para fração, ó, é só multiplicar por 100, né? Aqui, andar 2 casas com a vírgula para lá e dividir por 100 aqui. Então, ele é uma porcentagem 91%. Se eu tinha 100%, tiro 91%, eu estou diminuindo, né? E se eu tinha 100%, desculpa, e agora eu tenho 91%, é porque eu estou diminuindo 9%, que é 100 menos 91, tá bom? Questão interessantíssima essa. Vamos lá. Número 35. Deseja-se construir uma cerca de arame para isolar um terreno retangular que possui 12 metros de largura por 30 metros de comprimento. Então, aqui é 12, aqui é 30. A cerca será construída com 4 fios de arames paralelos que passarão através de suportes de madeira fixados no chão. Em cada lado do terreno serão fixados suportes distanciados de 2 metros um do outro, de modo que cada quina desse terreno haverá um único suporte. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de questão, tá? Se o metro do fio de arame custa R$4 e o suporte custa 5, é correto afirmar que o gasto total na construção da cerca elétrica será de...
Primeira coisa aqui, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou somar todos os lados do terreno para ver quantos metros lineares tem, né? 30 mais 30, 60, aqui dá 24, ó, esses dois lados, 60 com 24 dá 84, ok? Esse 84 eu vou multiplicar por 4, porque falou que vai passar o fio 4 vezes, né? 4 fios de arame. Então, 4 vezes 4, 16, vai 1. Aqui dá 32 com mais 1, 33. Aí eu vou multiplicar por 4, porque isso aqui vai dar 33 metros no total. Aí eu vou multiplicar por 4, vai ficar 24, vai 2, 12, 14, vai 1. E aqui 12 mais 1, 13, 1.344. Aqui eu vou fazer calmamente com vocês para nós não contarmos esses postes errados, tá? Você viu que ele já deu a dica ali, ó, tem que ficar em cada lado do terreno, haverá um único, na quina, né, haverá um único suporte, senão você erra, se você fizer essa divisão aqui de um jeito errado, né? Se você fizer do jeito errado, você vai errar. Mas, enfim, ó, nós vamos colocar, vamos pensar no lado de 12 aqui. Ele falou que a cada 2 metros tem um poste, né? Então, aqui eu vou colocar 1. Aí, depois de 2 metros, mais 1, 4, 6, 8, 10, aqui, 12. Beleza? Então, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. Tá vendo que se você pegasse 12 e dividido por 6, por 2, vai dar 6 e não 7. Então, você tem que tomar um cuidado quando você tem que pensar, né, que vai nos extremos ali, tá? Aqui é a mesma coisa. Então, ó, 7 de um lado, 7 do outro. Agora, nós vamos pensar nesse lado de 30. Então, vamos lá, muito cuidado, ó, 30, né? 2, aqui vai mais 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, né? Que eu dividi muito errado aqui. Só que aqui tá o lance, amiguinho da Rede Globo. Esse camarada e esse, você já contou na fileira aqui, ó, vertical, digamos assim. Então, agora você vai precisar colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certo? 14 do lado de cá e 14 embaixo. Então, se eu somar 14 com 14, vai dar 28. 28 com 7, 35 com 7, 42. Aí ele falou que cada poste, suporte, né? 42 é 5. Lembra que para você multiplicar por 5, você vai dar 210 isso aqui, você vai pensar que você vai dividir esse número por 2, né? 42 dividido por 2 é 21 e coloca um 0, multiplica por 10. Eu vou deixar aqui, ó, linkado aqui, esse macete de divisão por 5, né? Você clica nesse negocinho aí, ó, tá? Quando acabar a aula e vai lá e assiste. Então, deu 210 mais 1.344, ó. 210 mais 1.344 vai dar 1.554, que é a alternativa da letra D, né? Agora, olha o golpe. Tá vendo essa daqui, ó, a alternativa da letra C? Se você contasse esse aqui de novo, ó, 1, 2, se você esquecesse que você já tinha contado ele nessa fileira. E aqui também, ó, você ia somar 4 postes a mais, 4 suportes, né? E 4 vezes 5, 20, que é justamente essa diferença. Então, você ia cair na resposta da letra C, que é uma errada certa, aí, para você chorar depois no final da prova. Questão número 36. Na figura abaixo, temos o retângulo ABCD. Os segmentos AD igual a 5, A é igual a 12, B é igual a 3 e BF igual a 4. Dessa forma, a área do triângulo DEF em centímetros quadrados é... Olha, eu sei que tem gente aí que tá louco para fazer teorema de Pitágoras, mas essa questão aqui não tem nada a ver com teorema de Pitágoras, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai pensar no retângulo como um todo, vai calcular a área desse retângulo. Aí você vai tirar, ó, a área desses triângulos, o 2 e o 3. Assim você vai ficar com a área do triângulo vermelho, que é o que a gente quer, entendeu? Então, não precisa fazer teorema de Pitágoras aqui, embora ele colocou aqui um triângulo pitagórico, ó, que é 5, 12 e aqui é 13, e aqui 3, 4 e aqui é 5, né? Vocês já devem saber essas trincas pitagóricas, porque eu sempre falo nelas. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular primeiro a área do retângulo, vou chamar de AR. Ó, ele falou que esse lado DA aqui, ó, AD, sei lá, é igual a 5. E falou que de A até E mede 12, e de B até E mede 3, ou seja, aqui tudo, ó, aqui mede 15. Então, a área de um retângulo é base vezes altura, né? Então, eu vou fazer 15 vezes 5, que vai dar 75. Agora, eu vou fazer a área do triângulo 1. Essa área desse triângulo 1 aqui, ó, ela é base vezes altura, quer dizer, 12 vezes 5, dividido por 2, né? Base vezes altura sobre 2. Aqui eu corto, fica 6, 6 vezes 5, 30. Vou fazer a área desse aqui, que é o triângulo 2. Ela vai ser base, que é 3, vezes altura, que é 4, sobre 2. 3 vezes 4 sobre 2. Corta, corta, vai dar 2.
3 vezes 2, 6, ok? E por último, e não menos importante, ó, se isso aqui mede 5 e ele falou que isso aqui mede 4, então esse trechinho aqui mede 1. Concorda comigo? Aí aqui, ó, mede 15. Então, a base do nosso triângulo é 15, a área do 3, né? 15. A altura dele é 1, porque forma um ângulo reto aqui, dividido por 2. Se eu tenho 15 vezes 1, 15 reais para duas pessoas, vai dar 7,50 para cada. Agora, nós vamos fazer o seguinte, 30 reais mais 6 reais, 36 reais. 36 reais mais 7,50, né? Se fosse 36 mais 4, daria 40. Mais 3,50, 43,50, não é mesmo? Então, a soma dessas três áreas, né, dos outros três triângulos é 43,5. Então, a área que eu quero, ela é 75 menos 43,5. Vamos dar uma olhada ali nas respostas para a gente ver, né? Qual que seria, ó, 31,50, concordou comigo? Você já vai tendencioso ali, antes de sair fazendo conta, armando sem necessidade, ó, vai ser 31,50, né? Porque pensa comigo aqui, ó, 43 mais 31,50, 10 vai 1, aqui, ó, 3 mais 1, 4, mais 1, 5, e aqui 75, né? Então, se eu fizer 75 menos 43,50, talvez você vai ter que ficar pedindo emprestado, vai gastar seu tempo, né? Vai dar 31,50. Então, gente, o segredo para fazer prova de múltipla escolha é um olho no peixe, outro no gato. Você vai fazendo as questões olhando as alternativas, certo? Para evitar cálculos desnecessários. Questão número 37. Dois triângulos retângulos ABC e DEF são isósceles. Se a área do triângulo ABC é o dobro da área do triângulo DEF e o cateto AB do triângulo maior mede 4 centímetros, é correto afirmar que a hipotenusa EF do triângulo menor em centímetros mede. Eu trouxe aqui o desenho do triângulo ABC e do triângulo DEF. Esses triângulos são semelhantes. Por quê? Falou que é retângulo, então eles têm o mesmo ângulo reto. E falou que são isósceles, ou seja, o ângulo da base aqui, ó, tem que ser igual para os dois, ou seja, 45 graus, tanto para cá quanto para esse aqui, né? Os dois lados, porque eu tenho 180 graus no triângulo, eu tirei 90, sobrou 90 para distribuir aqui. Para ser isósceles tem que ser igual, então 90 por 2, 45 para cada. Beleza, então os triângulos são semelhantes. Ele falou o seguinte, ó, que esse cateto aqui, AB, ele mede 4 e esse aqui também mede 4, certo? E aí ele falou que a área do triângulo AB é o dobro. Então, vamos calcular essa área aqui só para a gente ver, né? A gente vai pensar o seguinte, 4 vezes 4 é base vezes altura sobre 2, né? Então, aqui, ó, 4 vezes 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2, então essa área aqui é 8. Ou seja, a área desse aqui é metade, porque falou que do grandão é o dobro, então a outra é metade. Então, a área aqui, ó, é 4. Agora, nós vamos pensar o seguinte, esse lado mede x, esse lado mede x, e a área é igual a 4. Então, eu vou falar o seguinte, x vezes x é x ao quadrado, certo? Sobre 2, porque é base vezes altura dividido por 2, aí tem que pôr o 2 aqui, é igual a 4. Esse 2 vai passar para cá multiplicando, então vai ficar só, x ao quadrado é igual a 8. Certo? Aliás, eu nem vou fazer isso, eu vou falar que é 4 vezes 2 mesmo, tá? Porque na hora que eu for tirar a raiz quadrada, sempre é aquele esquema, né, amiguinhos? O 4 vai sair para fora como raiz, né? A raiz de 4 é 2, então o valor de x aqui, ó, é 2 raiz de 2. Aqui vai voltar aquela velha história que toda prova eu falo. Saiba que diagonal de quadrado ou hipotenusa de triângulo retângulo isósceles, que é a mesma coisa, né? Porque se isso aqui, se eu completasse, ó, ia virar um quadrado. Então, a diagonal de um quadrado, gente, ela é lado vezes raiz de 2. Certo? Eu já demonstrei isso várias vezes. Eu vou demonstrar sempre que precisar, né? Mas na hora da prova, saiba. Porque se você for demonstrar na prova, você está perdendo um tempo com uma questão que é grátis, entendeu? Então, aqui, ó, lado, raiz de 2, a diagonal de qualquer quadrado. Então, vai ser essa diagonal aqui, que é como se fosse a diagonal de um quadrado, porque ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles. Então, ela vai ser o lado, que é 2 raiz de 2. Presta atenção, o lado já é 2 raiz de 2. Esse raiz de 2 aqui vem do teorema de Pitágoras, quando a gente faz. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, corta, né? Fica 2. Então, 2 vezes 2 é igual a 4, letra D. Agora, você fala assim, professora, não lembrei da fórmula. Você vai fazer um teorema de Pitágoras. Vamos chamar isso aqui de x de novo, né? Então, aqui, ó, o quadrado de cada cateto somado vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vai ficar assim, ó, o quadrado desse cateto é 2 raiz de 2 ao quadrado, entre parênteses, tá? Mais 2 raiz de 2 ao quadrado. É igual ao quadrado da hipotenusa. Aqui, a gente vai levar 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado, 2.
Cuidado, que aí aqui corta. Aqui a mesmíssima coisa, tá? 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado, 2. É igual a x ao quadrado. Isso aqui, ó, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 8 mais 8, 16. Então, x ao quadrado é 16, x é raiz de 16, portanto, x é igual a 4. Mas observa, perdi tempo aqui, gente. Qualquer segundo que você ganha na prova é fundamental. Então, você acharia do mesmo jeito. Mas, quando você for fazer a prova, antes de ir, lembre-se de diagonal de quadrado, altura de triângulo equilátero, área de triângulo equilátero. Por favor, porque eu nunca te pedi nada. Questão número 38. Simplificando a expressão que está aqui, a gente vai obter o quê? Certo? Vou resolver pelos dois jeitos. O jeito real oficial, fatorando bonitinho, e depois um jeitinho mais gambiarra, tá? Então, olha só. Quando eu pego essa expressão aqui, eu observo que se eu trocar os termos de lugar, vai ficar mais fácil, né? De eu enxergar, ó, vou trocar esse termo aqui com esse aqui, e passar esse 4 para cá, que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, certo? Só troquei de lugar, para facilitar aí as pessoas a enxergarem, né? Então, esse aqui eu vou fatorar como trinômio quadrado perfeito. Por que eu sei que é trinômio quadrado perfeito? Porque o y ao quadrado, ele é quadrado perfeito, né? O 4 é um quadrado perfeito, e o termo do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar assim, ó, eu tiro a raiz de y ao quadrado, que é y, e tiro a raiz de 4, que é 2. O sinal é sempre o sinal que está com esse termo aqui, tá? Mais aqui e eleva ao quadrado. Aí eu confiro, ó, y ao quadrado é y ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, e 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 4y. 2 vezes y, 2y, vezes 2, 4y. Aqui eu vou colocar x em evidência nessa parcela aqui, ó, nessas duas parcelas, porque tem x nas duas. Então, aqui fica x que multiplica. No primeiro caso, ó, se eu divido x com esse x, vai ficar sobrando y, e 2x por x vai ficar sobrando 2, né? Digamos assim. No denominador, eu vou colocar y em evidência. Vai ficar y aqui, que é y ao quadrado dividido por y, mais. Aqui 2y dividido por y é 2. E xy dividido por y é x, né? Cancela o y daqui com o y de cá. Agora, você há de convir comigo, né, que y mais 2 elevado ao quadrado, se eu quisesse, eu poderia escrever y mais 2 que multiplica y mais 2, concorda? Que elevar qualquer coisa ao quadrado é multiplicar essa coisa por ela mesma, não é? Então, eu tirei aquele quadrado ali, só escrever assim para ficar mais visual. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos duas parcelas, que é essa coisa e essa coisa. O que tem em comum, né, nas duas coisas? É o y mais 2. Eu vou colocar em evidência de novo, certo? Aí vai ficar assim, ó. Na primeira parcela, se eu divido y mais 2, que multiplica y mais 2 por y mais 2, né? Corta um deles e fica o outro, ok? Fica y mais 2. Na segunda parcela, se eu divido x, que multiplica y mais 2, ó, esse cara corta com esse e sobra o x. Que maravilha, né? Porque aqui você já percebeu, ó, que vai cortar com esse denominador, né? Certo? Vamos passar para cá, ó. Olha só, o denominador aqui é igual essa parte, né? Então, vai cortar, ok? Corta, corta. Sobrando para a gente em cima y mais 2, embaixo y. Ou seja, resposta da letra B, né? Tranquila relativamente. Agora eu vou resolver ela no jeito gambiarra, né? Como sempre, encorajo você a aprender fatoração de verdade, que é uma matéria importantíssima, mas se você, né, não souber os casos de como fatorar, você pode substituir um valor, cada variável por um valor. Como eu disse, escolha geralmente valor 2 e 3, porque 1 é um número muito contraditório, tá? Enfim, eu já expliquei isso em vários outros vídeos. Aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o y de 2 e o x de 3. E vou substituir aqui, ó, y eu troquei por 2, x eu troquei por 3. Y por 2, x e y, 3 e 2, né? E assim vai. Então, eu atribuo esses valores e vou resolver essa conta. Aí, o resultado que dá aqui tem que ser o mesmo resultado que vai dar numa das alternativas. Porque se essas expressões, né, se uma é simplificada da outra, significa que elas têm o mesmo valor, tá? Então, olha só, 2 ao quadrado aqui é 4. 3 vezes 2 é 6. 4 vezes 2 é 8. Aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 4. Aqui eu vou ter 4, outro 4 e aqui 6. Agora, vamos fazer essa conta. 4 mais 6, 10. 10 mais 8, 18. 18 mais 10 que dá aqui vai dar 28, certo? E aqui, ó, eu vou ter 10 com 4, 14. 28 dividido por 14 é 2. Agora eu vou jogar os valores de x e y iguais aos valores que eu atribuí no começo e a resposta tem que dar 2, porque a simplificada é a mesma, né? Digamos assim. Então, olha só, o x é 3, né? Então, vai ficar 2 vezes 3 aqui, ó, 6 mais 6, 12.
Não é essa. Y mais 2 dividido por Y. O Y é 2, né? 2 mais 2, 4 dividido por 2, 2. É essa, né? Aqui, 2 é x mais 2y mais 4. 2 é x aqui. É 2 vezes 3, que é 6. 2 vezes 2 aqui, que é 4. Somando 10 mais 4, 14. Não, né? E aqui, por último, 3 vezes x mais 4. O x é 3, fica 3 vezes 3 aqui, 9. 9 mais 4, 13. Não, porque tem que dar 2. Beleza? Então, letra B. Questão número 39. O sistema de equação ax mais 2y é igual a 5 e bx mais 3y é igual a menos 2, com a e b positivos, tem como solução único par ordenado xy. A respeito desse par ordenado xy, é correto afirmar que... Olha só, não sei se o professor ou a professora de vocês explica dessa maneira, mas quando a gente tem um sistema de equação, ele vai ter duas equações de primeiro grau. E a gente sabe que uma equação de primeiro grau é uma reta. Então, se eu isolar isso aqui bonitinho, ó, deixo o y isolado e escrevo, mando o x para lá e tal, tudo bonitinho, deixa só o y aqui. Eu vou conseguir escrever uma equação da seguinte forma. Y é igual a x mais b, certo? Que é a fórmula da equação de primeiro grau. A fórmula, né? E aqui a mesma coisa, ó, para essa segunda eu vou escrever uma outra equação, y é igual a x mais b. Aí o que vai acontecer? São equações diferentes, tá? Mas elas têm o modelo da equação de primeiro grau, a x mais b. Aí suponhamos que a primeira reta, essa daqui, se eu desenhar ela no plano cartesiano, ela é isso aqui. E a segunda reta é isso aqui. Elas vão ter um ponto de cruzamento, certo? Elas se interceptam em um ponto. E esse ponto, ele tem uma coordenada x lá no eixo cartesiano, né? Que é o x e aqui é o y. Ele tem uma coordenada x, a abscissa, né? E a ordenada y. Então, quando a gente resolve o sistema de equação e acha x igual a um valor, y igual ao valor, a gente está achando as coordenadas desse ponto. É importante você ter essa visão geométrica do que você faz analiticamente aqui, tá? Eu não sei se os professores costumam ensinar isso dessa maneira, mas é isso que você está fazendo. Você está encontrando o ponto de cruzamento de duas retas. De posse desse entendimento, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a primeira reta e vou isolar o y dela para ela ficar bonitinha na forma x mais b, tá? E a segunda também eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu peguei a primeira aqui, ó. Vamos prestar muita atenção que eu vou fazer menos passado do que vocês são habituados, tá? Eu vou deixar o 2y, né, isolado aqui, ó. Faz de conta que o 2 está aqui, tá? Aí, o que acontece? Eu pego esse ax e passo ele para cá, negativo. Foi o que eu fiz aqui, ok? Aí o 2 não estava multiplicando o y aqui, eu passei ele para cá dividindo. Então, vai pausando o vídeo e vai fazendo junto. Como esse 2, ele tá sendo divisor aqui, tanto do 5 como do ax, eu separei, entendeu? Igual quando eu faço assim, ó, 1/2, peraí, 1/2 não, vou dar um outro exemplo. 1/3 mais 4/3. Eu junto os denominadores e somo em cima e fica 5/3. Aqui eu tô fazendo justamente o contrário, é como se eu tivesse 5/3 e desmembrasse em 1/3 mais 4/3. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 2 aqui, vou pôr debaixo do 5, aí vai ficar 5/2, e debaixo do ax, que vai ficar menos meio de ax, ou ax sobre 2, que é a mesma coisa. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Vamos reservar em uma tigela. Aqui, a mesmíssima coisa, tá? Eu vou deixar o y isolado. Então, finge que tem um 3 aqui, invisível, né? Aí, passa esse cara para cá, subtraindo. Então, ficou menos 2x, menos bx, tá? Desculpa, menos 2, que já estava menos bx. Aí, aqui não tinha o 3, esse 3 aí para cá dividindo. Como esse 3 está dividindo a galera toda, eu desmembro. Ele vem para cá, virou isso aqui, e para cá virou isso aqui. Isso é uma outra equação de primeiro grau. Observe que eu fiz uma equação com letra azul e uma com letra vermelha. Por quê? Já para você associar aqui mais fácil. Então, deixa só eu puxar para cá, para ficar mais visual para vocês, ficar mais fácil. O que eu fiz? Aí eu desenhei o gráfico genérico dessa equação, dessas duas equações, né? Olha só, aqui a de azul é essa, né? Então, ela cruza o eixo y aqui em 5/2. Porque esse cara é o b da reta e esse cara aqui, né? Isso aqui seria o a da reta, tá? Que é o coeficiente angular, né? Então, ela cruza lá em cima em 5/2 e desce. Por que ela desce? Porque falou que o a e o b são números positivos, ó. Falou assim, ó, a e b positivos, tá vendo aqui? E aí, como tem esse sinal de menos, ó, menos vezes o a que é mais, vai continuar dando menos. Então, o coeficiente angular, né, vai ser negativo, a reta tá descendo. Fechou? Então, essa reta azul eu representei ela aqui, tá? Ela não tá em escala, mas ela é um esboço fiel, tá? Mais ou menos fiel do que tá acontecendo. Aqui vai ser o contrário. O que tá acontecendo aqui, ó? Aqui é menos 2/3. Então, esse cara é o b da reta, né? E isso aqui seria o a, ó, da reta, né? O coeficiente angular. Esse é o coeficiente linear, que a gente fala. O b é o coeficiente linear. Esse b aqui,
Só um parênteses, cuidado se vocês não acharem que eu tô falando de B, desse B aqui. Eu tô falando daquela fórmula genérica. Y é igual a X mais B. O termo independente, tá? O termo independente é onde a reta cruza o eixo Y. Então aqui, ó, ela tá lá embaixo em menos 2/3. O B, esse coeficiente B aqui que foi falado, lá em cima, lembra que eu risquei? Ele é um número positivo, então se eu colocar mais vezes menos aqui vai dar menos, ou seja, a inclinação da reta também é negativa. Então essas retas, elas vão cruzar em qualquer ponto. Nesse quadrante aqui, vamos pensar assim, é no primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Professora, por que você está falando de ponto, quadrantes, etc e tal? Porque, lembra, a solução do sistema linear, aquele x e y que você acha, eles são as coordenadas desse ponto, né? A coordenada x e a coordenada y. Agora vamos lá, né, amiguinhos? Agora a gente vai ver o que a gente precisa aqui. Ele falou que x é diferente de zero. Concorda, né, amigos? Ó, aqui está a coordenada x, né? E aqui está a coordenada y, que é a solução desse sistema linear. O x é um número qualquer, que não é zero. Então, essa aqui já é a verdadeira. X é igual a zero. Não. Para o x ser igual a zero, ele deveria ser um ponto qualquer aqui em cima da reta y. Ó. Qualquer ponto em cima da reta y, a gente tem coordenada x igual a zero. Então, não é. Esse aqui não é. Ele está afastado da reta y. Se x é negativo, ou seja, o x é menor que zero, y também é menor que zero. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, esse ponto aqui, certo? Quando o meu x dele, aqui ó, a coordenada x dele aqui, é um número negativo, concorda comigo? O que está acontecendo com a abscissa? Está sendo um número positivo, porque está acima da reta, né? Ou seja, essa afirmativa aqui é falsa, tanto para a reta azul quanto para a reta vermelha. Ó, por exemplo, um ponto aqui, ó, ele está com x negativo aqui. Porque desse lado de cá, o eixo x é negativo. Só que o y é positivo, então tá errado. E aqui é a mesma coisa, ele falou que se o x é positivo, então o y é positivo. Vamos pegar aqui um x positivo, ó, por exemplo, esse ponto aqui. Ele tem x positivo. O y dele é o quê, amiguinhos? Negativo, porque tá para a parte de baixo, né? E aqui tá falando, se x é positivo, y também é positivo, ou seja, maior que zero. Não. Então a resposta correta aí, letra A. Questão 40. Laura tem de resolver uma equação do segundo grau no para casa, mas percebe que ao copiar do quadro para o caderno, ela esqueceu de copiar o coeficiente de x. Para resolver a equação, ela registrou da seguinte forma: 4x ao quadrado mais ax mais 9. Como ela sabia que a equação tinha uma única solução e que essa era positiva, ela conseguiu determinar o valor de A, que é. Olha só para vocês verem. Quando a gente está falando essa questão de número de raízes, a gente tem que lembrar do delta, que o delta positivo gera duas raízes diferentes, que o delta igual a zero gera uma única raiz e que o delta menor que zero não existe raiz real. Por quê, né? Porque na hora da fórmula de Bhaskara, lá você tem mais ou menos raiz de delta. Quando o seu delta é um número positivo, por exemplo, 4, você vai ter lá mais ou menos 2, né? Aí você vai pegar o mais 2 e vai gerar uma raiz. Vai pegar o menos 2 e vai dar outra raiz. Então, você vai ter duas raízes diferentes, certo? Agora, quando o seu delta ele é igual a zero, na hora de tirar a raiz, vai dar zero aqui, né? Raiz de zero é zero. E aí, quando você soma zero ou subtrai zero, você tem o mesmo valor. Então, é por isso que a gente fala que a gente tem uma única raiz ou duas raízes iguais, tá? São as duas formas que você vai encontrar isso aí. Agora, quando o meu delta é negativo, e não existe raiz real. O que isso significa? Que eu tenho aqui, por exemplo, a raiz de 4 negativo. Não existe raiz de 4 negativo dentro dos números reais, né? Então, aí você não tem como estabelecer qual que vai ser a raiz, porque não existe raiz de número negativo. Então, nesse exercício, ele fala que como tem uma única solução, a gente vai, daqui a pouco a gente vai ver isso, do que significa ela ser positiva, tá? Mas como tem uma única solução, eu vou calcular o delta aqui, e vou falar que é igual a zero. Lembrando que o delta é B2 menos 4AC, né? O B2 aqui é o A, ó. Ele devia ter chamado isso aqui de B para não confundir, né? Mas, enfim, ele quis ser sacana. O golpe tá aí, cai quem quer, né, amiguinho? Então, aqui eu vou pegar o B, que é o A, ao quadrado, menos 4, vezes o 4 aqui, vezes o 9, né? E vou falar que isso tem que ser igual a zero. Porque meu delta é igual a zero para ter uma única raiz, né? Então, vai ficar assim, ó, A ao quadrado é igual. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu não vou multiplicar esses números, tá? Isso aqui vai dar uma coisa qualquer. Eu vou mandar esse número para lá. Ele é negativo, vai vir positivo, tá? Por que eu não vou fazer isso? Porque todos esses números são quadrados perfeitos. Não me interessa ficar fazendo conta que eu vou ter que desfazer depois. Eu vou tirar o quadrado aqui e passar para o outro lado como raiz quadrada, né? De 4, 4, 9. Aí, raiz de 4 é 2, raiz desse 4 é 2 e raiz de 9 é 3. Então, o valor de A
Aí poderia ser mais ou menos, porque se ele é uma raiz quadrada, ele assume duas soluções, a positiva e a negativa. Pode ser mais ou menos, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, ele poderia ser 12 positivo ou 12 negativo. Agora é que está a questão. A gente vai ter que ver se eu colocar 12 positivo aqui ou 12 negativo, se a solução vai ser positiva ou negativa. Vou colocar aqui, ó, o mais 12, então, como solução. Vai ficar 4x ao quadrado mais 12x no lugar do A, né? Mais 9 é igual a zero. Isso aqui, gente, é um trinômio quadrado perfeito. Não sei se vocês repararam, mas eu vou resolver essa equação. Não vou resolver por fórmula de Bhaskara, nem método de soma e produto. Eu vou resolver por fatoração. O que eu vou fazer? Eu observei que 4x ao quadrado é quadrado perfeito. E a raiz quadrada é 2x. E aqui, ó, 9 também é quadrado perfeito, a raiz é 3. Eu vou colocar o sinal de mais aqui, tá bom? Mais, e aí elevo ao quadrado e falo que é igual a zero. Como eu tenho uma coisa elevada ao quadrado dando zero, significa que o que está aqui dentro tem que ser zero. Isso aqui tem que ser zero, porque zero ao quadrado para dar zero. Ou seja, 2x mais 3 é igual a zero. Aí eu vou passar para cá esse 3, ele vai ficar negativo, e aqui vai ficar 2x. Tá? X, portanto, é menos 3 meios. Olha só que pegadinha macabra. Certo? Se eu colocasse 12 como resposta aqui, a minha solução ia ser única, porém ela ia ser negativa. E aqui falou que tem que ser positiva. O que nos leva a crer que vai ser menos 12 a resposta. E aí a pessoa pode confundir. Que ele fala que a solução é única e é positiva, aí você fala, ah, é positiva, então é um número positivo. Só que esse 12, que ele não é solução, ele é o coeficiente B, né, que aqui foi disfarçado de A, porque eles quiseram fazer uma confusão aí na sua mente, mas é a raiz dessa equação aqui que tem que ser positiva, entendeu? Agora eu vou testar a mesma coisa, só que agora eu vou pôr menos 12 aqui, que era a outra raiz que a gente tinha achado, né? Que eu tinha achado mais ou menos 12, então eu vou pôr menos 12 aqui. Vou fatorar de novo. Como que eu vou fatorar isso? A raiz dessa é 2x, a raiz desse cara é 3. Eu sempre ponho o sinal que está aqui, ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Vou igualar a zero, né? Quando eu tenho uma coisa elevada ao quadrado para dar zero, essa coisa aqui dentro tem que ser zero, porque zero ao quadrado é zero, né? Então, eu vou ter que 2x menos 3 é igual a zero. Esse 3 vai passar para cá somando, certo? Olha só, aí ficou 2x é igual a 3. E o 2 que estava aqui multiplicando vai passar para cá dividindo. Ou seja, a solução da equação vai ser positiva quando o meu coeficiente for negativo. Por isso, a letra A é a correta. Questão 41. Uma pesquisa sobre o número de horas de sono por dia foi elaborada com os alunos de uma turma do Coltec. Os dados, depois de organizados, estão apresentados na tabela a seguir. Então, 5 horas de sono foi respondido por 7 alunos, 6 por X alunos, 7 horas de sono, 11 alunos, 4 alunos responderam 8 horas de sono e um aluno respondeu 9, o sortudo aqui, né? Devido a um problema, o número de alunos que declararam 6 horas de sono por dia foi substituído por X. Se a média de horas de sono foi 6,5, então qual é o valor de X? Média é a gente somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores somados. Então, é como se fosse assim, ó, aqui 5 horas foram ditas por 7 alunos. Então, eu ia ter que somar os números 5 7 vezes. 5, 5, 5, 5, 5. Isso é a mesma coisa que multiplicar por 7, né? Assim como X pessoas falaram que era 6, eu ia ter que somar esses 6 X vezes. Os 7 horas foi dita por 11 alunos. Aí eu ia somar os 7 11 vezes e assim vai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, ó, 5 vezes 7 mais 6 vezes x mais 7 vezes 11 mais 8 vezes 4 mais 9 vezes 1. E agora eu vou dividir pelo número total de alunos, porque é a média de horas de sono dos alunos, né? Então, quantos alunos a gente tem aqui nessa pesquisa? Olha, 11 mais 7, 18, mais 1, 19. 19 mais 4, 23, né? Então, eu tenho 23 mais o x, que eu não sei quanto que é. Então, se eu divido isso aqui, ó, tudo, por 23 mais x, isso aqui é o total de alunos, né? Eu vou ter a média de 6,5 que foi dita aqui no problema. Agora é só resolver essa equaçãozinha. Vamos lá, muita hora nessa calma. Isso aqui, 7 vezes 5 vai dar 35, 7 vezes 11 vai dar 77, 8 vezes 4 é 32 e 9 vezes 1 é 9, beleza? Esse número aqui, ó, 23 mais x, ele está dividindo do lado de cá, vai passar para cá multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 6,5 que multiplica 23 mais x, ok? E aqui eu vou somar, né? 35 mais 77 mais 32 mais 9. Então, vamos lá, ó, 7 mais 5, 12, mais 2, 14, 14 mais 9, 23, vai
2. Aqui dá 10 com 3, 13, com 2, 15. Então, deu 153 aqui, ó. 153 mais 6x. Aqui, eu vou ser obrigada, infelizmente, a fazer esse chuveirinho. Deixa eu raciocinar. Sim, infelizmente. Quando eu faço 23 vezes 6,5, vai dar 149,5. Pode fazer no cantinho aí, você tem uma casa com a vírgula, vai andar uma casa aqui. Então, vai ficar assim, ó, 149,5, 6,5 vezes x, né? Vai dar 6,5x. Aqui eu tenho 153 mais 6x. Agora, eu vou passar esse 6x para cá subtraindo. Por quê? Porque aí não vai dar negativa a minha resposta, já evita a fadiga de ter que multiplicar por menos 1. Então, vai ficar 6,5 menos 6, que vai dar 0,5. Se eu tenho 6,50 e tiro 6, eu fico com 50 centavos, que é 0,5. E esse 149,5, eu vou passar para cá subtraindo. Então, eu tinha 153. Se fosse menos 150, daria 3, né? Só que aqui tem esse meio, então é 3,5, né? Então, aqui 3,5. Tá muito feia a minha letra, nossa senhora. Aí agora, o que eu vou fazer? Vou passar esse 0,5 para cá dividindo, né? Aqui, para isolar o x, né? Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2, tá? Então, o x é igual a 7. Por quê, professora? Porque é o seguinte, ó. Aqui é 3,5. 0,5 é 5 sobre 2. Aí, a gente conserva a primeira, certo? 3,5. Multiplica pelo inverso da segunda. Aí, é só inverter 10 para cima e 5 para baixo. E quanto que é 10 dividido por 5? 2. Então, por isso que dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. Ou seja, x é igual a 7 aqui também, né? Letra A de amor. Questão número 42. O Instituto de Geografia Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produziu e divulgou recentemente a pesquisa mensal de emprego que abrange informações referentes à taxa de desemprego no Brasil. A pesquisa foi realizada em 6 regiões metropolitanas: BH, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Aí, com base nas informações do gráfico, é correto a gente afirmar aqui. Letra A. No segundo semestre de 2015, novembro foi o mês em que houve a maior taxa de desemprego. Ó, 2015 está aqui, segundo semestre, né? E o valor de novembro é 7,5, mas outubro foi 8,5, foi maior. Então, essa é falsa. Letra B. No segundo semestre de 2015, o desemprego foi crescente. O segundo semestre é de julho em diante, tá? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses, né? Então, olhando aqui, ó, de julho até dezembro, eu tive um patamar aqui de estabilidade, depois subiu, depois desceu. Então, não posso considerar que é completamente crescente, né? Então, essa é falsa. Letra C. A taxa de desemprego de dezembro de 2006 foi 6,9%, o que corresponde a uma queda percentual de 0,06 em relação a novembro de 2015. Olha só para vocês verem. Aqui eu tenho 7,5. A queda, né, se eu subtraio 7,5, pensa o seguinte, 7,5 é 7,50, menos 6,90, isso aqui vai dar 0,6, né? E não 0,06, como foi falado. Então, é errada. O que leva a crer que a D tem que estar certa, né? Ó, a taxa de desemprego no mês de fevereiro de 2016 foi 2,4 pontos percentuais maior que a registrada no mesmo mês, né, de 2015. Então, olha só, fevereiro de 2016 foi 8,2 e fevereiro de 2015 foi 5,8. Então, se eu faço 8,2 menos 5,8, né, vai dar 2,4, né, isso, ó, 5,8, aí eu vou subtrair, peça emprestada aqui vira 12, 12 menos 8, 4. Aqui virou 7, né, 7 menos 5, 2, então 2,4. Correto, letra D. Tranquilo? Só um parêntese, eu não sei se vocês observaram essa prova, tá? Ela tá bem mais tranquila do que as outras. Teve uma questão só de geometria, que foi aquela do triângulo lá, né? Mas nada demais. E geralmente tem umas questões bem pesadas aí, tanto na prova do Cefet como do Coltec de geometria. E não foi isso que aconteceu esse ano de 2017, né? Então é isso aí.